Olá amigos, Alvin Oliveira, Mortgage Broker brasileiro aqui na Austrália, e o tema do vídeo de hoje vai ser imóveis de investimento. Então vamos lá, você fez toda a sua pesquisa, quer seja sozinho, quer seja com a ajuda de um buyer's agent, e finalmente encontrou a casa, o imóvel, o apartamento de investimento que você está pronto para comprar. E agora, o que você deve considerar para fazer essa compra e como vai ser o teu financiamento e que estratégia você vai ter para esse pagamento daqui para frente. Então a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é de onde vai vir o dinheiro para a entrada desse imóvel de investimento. Então para esse vídeo, vamos partir do princípio que você ainda não tem nenhum outro imóvel. Tá? Que esse vai ser o teu primeiro imóvel e que esse primeiro imóvel não vai ser o que você vai morar, vai ser exatamente o imóvel de investimento, tá joia? Então essa é a primeira coisa. O que é um imóvel de investimento? É aquele que você não vai morar. Então você vai ter três opções e obviamente qualquer faixa entre um e outro de depósito. Então vamos falar de 20% de depósito, 10% de depósito ou 5% de depósito. Por que 20% de depósito acaba sendo o mais falado, o mais comum entre a gente nos churrascos ou nas conversas com nossos amigos? Porque com 20% de depósito, você não vai pagar o que o banco chama de LMI, ou seja, Lenders Mortgage Insurance. Então isso vai acabar ficando um pouquinho mais barato a tua transação como um todo. Alvin, mas eu não tenho 20%. Qual é a segunda opção? Então vamos lá, vamos falar de 10% de depósito. 10% de depósito você ainda vai ter uma série de bancos que vão te emprestar como investimento, ou seja, a gente vai poder trabalhar com plano A, B, C, D, enfim. Nós vamos ter várias opções de bancos para colocá-los e analisá-los entre si, né? E tudo isso com 10% de entrada. É interessante? É, mas você vai sim pagar o Lender Mortgage Insurance. Então não só você vai ter que ter dinheiro suficiente para os 10%, como você vai ter que ter dinheiro para o Lender Mortgage Insurance, como você vai ter que ter dinheiro para os Stamp Duties. Afinal, não é uma casa de moradia. Tá joia? A terceira opção seria o quê? Os 5% de entrada. Alvi, 5%? Eu lembro que no passado você falou que não tinha opção de 5%. Exatamente, eu também falei que as coisas mudam o tempo todo. E esse mês a gente tem sim um produto com 5% de entrada para o imóvel de investimento. Tá joia? Qual é a desvantagem? Primeira, só vai ter esse banco. A gente realmente não vai poder ter planos A, B, C ou D. Mas sim, existe a opção de com 5% de entrada, uma entrada consideravelmente menor, a gente conseguir fazer a compra do imóvel de investimento. Tá joia? Os tipos de pagamento, aí vai depender. Interest only ou P&I? Somente juros ou principal e juros? Então a gente vai precisar definir qual vai ser a melhor opção. Se você estiver falando em somente juros, por que é que isso acaba sendo sim recomendado para investidores? Porque você vai ter no final do ano claramente quanto pagou de juros, vai apresentar isso para o teu contador e aquilo vai ser tax deductible. Ah não, Alvin, mas eu não gosto de dívida, não me sinto confortável, eu quero sim ir abaixando aquele principal todo mês. Então, principal e juros, fica as duas opções. Vai ter alguns detalhezinhos aí entre 20% ou 10% ou 5%, às vezes vai poder usar interest only, às vezes não vai poder, mas isso é uma conversa para a gente ter depois. E agora, como que a gente vai fazer com que esse imóvel renda? Tá joia? Então, três coisas que eu gosto de falar quando a gente fala em aluguel. Três opções. Obviamente, alugar a longo prazo, contratos de 6 meses, contratos de 1 ano. E assim você aluga para o público comum, vamos falar assim, para a família, né, que vai estar sempre morando ali naquele imóvel. Airbnb tem tido um crescimento considerável em termos de estratégias para imóveis de investimento. Dito isso, quando a gente fala em Airbnb, lembre-se que localização é muito importante. Então, levem isso em consideração na hora de comprar um imóvel. Dependendo também da área, existem alguns investidores que estão comprando imóveis de 3 quartos, 4 quartos e transformando estes em student accommodations, ou seja, alugam os quartos individualmente por pequenos períodos para estudantes, acaba sendo também outra opção.
Dito tudo isso, gente, quando a gente fala em imóvel de investimento, lembrem-se, a gente sempre recomenda que quando você compra um imóvel de investimento, por gentileza, segurem ele por pelo menos 7 anos. Por que 7 anos, Alvi? Na Austrália, on average, ou seja, em média, os imóveis dobram de preço a cada 7 anos. E assim você consegue ter uma boa rentabilidade, um bom retorno naquele imóvel. Quer seja para utilizar esse equity, essa apreciação para a compra de um próximo imóvel e assim trabalhar o teu portfólio, ou quer seja para você de fato aí vender e quitar a tua dívida e realizar e partir para o próximo investimento. Tá joia? Esse é o vídeo dessa semana, espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários e dúvidas, me mandem mensagem, e-mail, enfim, vai ser um prazer ajudar vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.